Olá, nesta aula inicio a apresentação de um painel, de um dashboard que funcionará como um modelo ou um exemplo onde logicamente não consegui aí aplicar todos os recursos que foram apresentados aí em nosso DVD, mas um modelo para você observar o formato e como ele foi criado. De certa forma, bastante simplificado, inclusive, né? Mas, assim, deixa eu maximizar aqui. Esse, então, é o final dele, né, onde o objetivo desse painel é a avaliação de um clima empresarial, onde, na verdade, ao escolher uma determinada unidade, nós conseguimos avaliar quais setores possuem uma média baixa, né? E no caso de grupos de questões, também qual delas possui também ou foi avaliada de forma abaixo de 7, aqui nesse caso, né? Além disso, conseguimos avaliar aqui também os gerentes industriais, ou seja, com relação ao seu estilo, liderança, o respeito, confiança e o apoio que ele fornece aos seus subordinados. E também nós temos aqui um grupo de palavras que foram fornecidas pelos colaboradores. Então você consegue aqui ir dando uma caminhada nessas palavras e observando aí mais ou menos a quantidade que elas ocorreram, né, dentro da pesquisa. Então, aqui nós temos o briefing, né, foi feito um briefing. Nós temos aqui um gráfico simples, mas na verdade um pouco do bullet graphic, né, onde eu tenho aqui a média ideal, né, nós temos aqui a nossa média ideal e o quanto, na verdade, eu consegui atingir dentro de cada setor com relação a essa média ideal. Nós temos aqui também um gráfico simples, né, que ele, na verdade, são dois gráficos em um único gráfico aqui, observe. Okay? Então, ele tem um gráfico que me demonstra a média dada, né, conforme a escolaridade. Então, nós temos aqui nessa unidade, né, 72% com o ensino fundamental médio e 27% com graduação e pós. Então, dentro da graduação e pós, nós temos aqui uma média de 7,5, né, e 7,5 e 7,7, e dentro do ensino fundamental médio também mais ou menos ficou ali na média 7 também, né? Então, aqui são dois gráficos para apresentar, inclusive, quantas pessoas ou quantos funcionários na realidade eu tenho dentro do ensino fundamental, quantos eu tenho aqui dentro do ensino médio, quantos funcionários dentro da graduação e quantos, na verdade, na pós-graduação. Então, aqui eu demonstro, na verdade, dentro de um único espaço, dois gráficos, ok? Aqui a gente consegue ver também que sempre os setores com problemas, eles estão no final do meu gráfico. Então, mesmo que eu mude aqui a unidade, a gente vai perceber que os setores, eles estão no final do meu gráfico. Aquela história que eu já apresentei a você, né, o gráfico não muda de cor sozinho. Okay? Então, é necessário que a gente transporte essa informação para um outro local para poder, então, realizar, né, essa tarefa. Então, aqui nós temos um outro gráfico também, que é o bullet gráfico, onde nós temos aí a média, né, na verdade, seria a mínima, né, a média mínima esperada, por exemplo, e a minha média, na verdade, a minha média esperada, ok?
Bom, como foi feito esse projeto então? Vamos lá, né? Vamos dar uma passeada nele aqui para você observar e depois eu vou entrando nos detalhes das fórmulas e tudo mais. Então aqui nós temos o nosso painel, nosso ambiente. Veja, eu tenho aqui uma tela principal. Nós temos aqui uma base de dados. Então, essa base de dados com as suas questões, inclusive aqui. Né? Então, nós temos uma série de informações e as questões dadas aqui, né? Que foram coletadas, né, na verdade, dos colaboradores. Né? Então, a base de dados é formada aí, uma base de dados que eu tenho aqui como demonstração, praticamente a base real, né? 43 mil linhas, mas o que está sendo depositado no DVD é uma base menor. Então esse modelo já está aí no seu... Claro, você está assistindo aí a sua aula, então ele já está no seu DVD, mas com uma base um pouco mais reduzida. Né? Nós temos aqui as tabelas que eu utilizei para chegar, então, nesse relatório. Então, eu tenho uma relação dos setores, onde eu faço aqui alguns apontamentos, que depois eu vou entrar então nos detalhes das fórmulas. E aqui eu fiz o processo de ele me listar só os setores que realmente fazem parte daquela unidade, as suas médias, né, e inclusive por ordem da maior para a menor. Em função disso, que o nosso gráfico ele acaba ficando, né, a parte vermelha no final e a parte azul lá, ou cinza lá no começo. Então aqui a gente vai entrar depois em detalhes dessas formas. E aqui mais uma tabela, onde eu tenho aqui toda a parte de escolaridade, né? E em seguida, para formar o meu gráfico, eu fiz um resumo aqui, onde eu resumi o fundamental e médio, graduação e pós. Então foi feita aqui uma soma, né, de tudo que é fundamental, médio, graduação e pós. Juntamos tudo, né, para formar então essa informação. Aqui eu tenho também uma outra forma que soma lá todos que estão em fundamental e médio, em graduação, quantos por cento tem, que é o que vai lá para frente do nosso painel. Bom, veja que aqui tem mais detalhes, mais coisas que não foram utilizadas no painel lá, né? Mas, com certeza, no nosso painel, que realmente foi desenvolvido para esse cliente, ele consta, né, muito mais detalhes lá, então ele é mais rico lá em detalhes, né? Então aqui também é a mesma coisa, nós temos os grupos de questões que são importantes. Aqui você vê que eu fiz um pequeno trabalho aqui também com uma fórmula, onde eu coloquei a média e o nome do setor junto, né? E aqui tem um caractere 13 que faz com que ele utilize ali a quebra de linha, né? Então você vai ter essa situação aqui, né? Tem um texto e em seguida a média embaixo dele foi colocado nesse gráfico também, né? Então foi criado através de uma tabela, tá aí. Aqui uma tabela dinâmica que filtra, né, por palavras, onde a gente também faz todo um trabalho em cima dela depois. Então tem uma parte aqui que é uma tabela dinâmica e outra parte são feitas por fórmulas. E aqui mais uma tabela também, onde está sendo avaliado o nosso gestor de fábrica, ok? Então, com a realização dessas tabelas todas, a gente acaba chegando nesse ambiente, juntamente com algumas macros, que me permitem, né, ampliar ou reduzir. E também um pouquinho de formulário, né, só um botãozinho aqui para poder fazer a escolha ali da nossa unidade então, ok? Muito bem, essa foi apenas a introdução. Já em seguida eu começo a explicar um pouco melhor aquelas fórmulas e você vai entender então a construção desse painel, ok? Obrigado e até já.